Senhor, diga-me uma coisa com sinceridade. Quantas vezes o senhor precisa levantar-se durante a noite para ir ao banheiro? 2, 3, talvez 4 vezes? Ou sente que o jato da urina está cada vez mais fraco e que mesmo depois de terminar ainda parece que ficou algo dentro da bexiga? Se respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, este vídeo é especialmente para o senhor, porque o que vou lhe contar hoje pode mudar completamente a sua rotina e até a sua qualidade de sono. Pouca gente fala sobre isso, mas entre 7 e 8% dos homens acima dos 50 anos cometem o mesmo erro todas as vezes que urinam. Um erro silencioso, aparentemente inofensivo, mas que com o passar dos anos destrói a próstata pouco a pouco e causa inflamações que roubam energia, descanso e bem-estar. E o pior é que a maioria nem imagina que está fazendo algo errado. Acreditam que levantar-se várias vezes à noite é algo natural da idade. Mas eu preciso dizer-lhe uma verdade simples. Isso não é normal. E felizmente tem solução. No vídeo de hoje eu vou revelar qual hora tem esse erro tão comum que afeta milhões de homens em silêncio e mostrar a técnica correta que o senhor pode começar a aplicar ainda hoje, sem remédios e sem custos. Se ficar comigo até o final, vai entender o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo. Vai aprender a urinar da forma certa e, quem sabe, voltar a dormir a noite inteira sem interrupções. Então, prepare-se, respire fundo e venha comigo. Vamos descobrir juntos o que está por trás desse problema que tantos homens enfrentam. E ninguém explica de verdade. Música. Antes de continuarmos, deixe-me apresentar-me. O meu nome é Doutora Sofia Monteiro. Sou médica urologista com mais de 15 anos de experiência a cuidar da saúde masculina, especialmente de homens acima dos 50 anos. Durante esse tempo, já atendeu milhares de pacientes, homens simples, trabalhadores, pais, avós, todos com o mesmo problema, dificuldade para urinar e noites mal dormidas. E sabe o que descobri? Que muitos desses problemas poderiam ser evitados apenas com a mudança de um pequeno hábito, um detalhe tão simples, mas que faz toda a diferença. Hoje estou aqui para conversar consigo de forma tranquila e direta. Quero que compreenda o seu corpo, o que acontece com a sua próstata e, principalmente, como pode protegê-la. Nada de termos complicados, apenas explicações simples, humanas, como se estivéssemos a conversar na sala da sua casa com uma chávena de café ao lado. Para entender o que realmente acontece, precisamos primeiro visualizar o seu corpo de uma forma simples. Imagine que a sua bexiga é como um balão de água, um balão elástico feito de músculo que armazena a urina ao longo do dia. Logo abaixo desse balão está a próstata, uma glândula pequena, mais ou menos do tamanho de uma noz, que envolve completamente a uretra, o canal por onde a urina sai. É como se a próstata fosse uma pequena válvula, controlando a passagem da urina de dentro do balão até o exterior. Enquanto somos jovens, essa válvula funciona perfeitamente, abrindo e fechando no momento certo. Mas com o passar dos anos, a próstata tende a aumentar de tamanho. É um processo natural do envelhecimento masculino. O problema é que quando ela cresce, aperta a uretra como se fosse um anel muito justo. E isso faz com que o jato fique mais fraco, que a urina saia aos poucos, ou que o senhor sinta aquela sensação de nunca esvaziar tudo. A maioria dos homens, sem perceber, começa então a forçar o abdômen para empurrar a urina para fora. E é exatamente aí que mora o perigo, porque por mais inofensivo que pareça, esse esforço cria uma pressão enorme dentro da bexiga e sobre a próstata e, com o tempo, pode provocar inflamações, infecções e noites cada vez mais longas e cansativas. Agora sim, senhor, chegou o momento de revelar o grande erro, aquele hábito aparentemente inofensivo, mas que está a prejudicar silenciosamente a sua próstata todos os dias. Esse erro é fazer força com o abdômen ao urinar, empurrar o xixi, apertar o estômago, tentar acelerar o jato para terminar logo. Talvez o senhor nem perceba que faz isso. É algo automático, principalmente quando estamos com pressa ou quando o jato parece fraco e lento. Mas essa força é exatamente o que está a criar uma pressão contrária dentro do seu corpo. Pense nisso. A briga foi feita para esvaziar-se sozinha, com uma contração natural e suave. Quando o senhor faz força, essa pressão vai na direção errada, empurrando a urina de volta contra a próstata.
É como tentar espremer um tubo de água com o dedo na ponta. Quanto mais força se faz, mais a água tenta voltar para dentro. Com o tempo, essa pressão constante irrita a próstata e provoca inchaço. A urina começa a ficar retida, não sai completamente, e o que sobra dentro da bexiga torna-se um ambiente perfeito para bactérias se multiplicarem. Resultado: infecções urinárias, inflamações repetidas e uma sensação constante de desconforto. Mas não é só isso. Esse hábito de empurrar faz com que o principal músculo da bexiga, chamado detrusor, fique preguiçoso. Ele deixa de trabalhar sozinho e passa a depender do esforço do abdômen. E quando isso acontece, o corpo entra num ciclo difícil de quebrar: pressão, inflamação, retenção, infecção e mais inflamação. Tudo começa com algo tão simples como um empurrãozinho, mas com o tempo, esse gesto rouba o seu sono, o seu descanso e a sua energia. Por isso, se o Senhor se reconhece nesse hábito, preste muita atenção no que vem a seguir, porque há uma forma natural, simples e segura de corrigir tudo isso, sem medicamentos e sem dor. Agora que já entende o que acontece quando faz força ao urinar, é importante perceber como isso afeta o seu corpo a longo prazo. Cada vez que o Senhor empurra com o abdômen, está obrigando a bexiga a trabalhar de forma errada. Com o tempo, o músculo principal da bexiga, o músculo detrusor, começa a enfraquecer como se ficasse preguiçoso. Ele perde a capacidade natural de contrair-se por completo, e a bexiga deixa sempre um restinho de urina lá dentro. Esse pequeno resto parece inofensivo, mas é o início de muitos problemas. Primeiro, porque cria a sensação constante de que precisa urinar outra vez, mesmo que tenha acabado de sair do banheiro. Segundo, porque a urina parada favorece infecções e essas infecções voltam a inflamar a próstata, e assim se forma um círculo vicioso: força, inflamação, infecção e mais vontade de urinar. O resultado: o Senhor começa a acordar várias vezes durante a noite, dorme mal, sente-se cansado ao acordar e a sua energia vai diminuindo dia após dia. A concentração já não é a mesma, o humor muda e até o apetite pode ser afetado. Já atendi muitos homens assim, exaustos, sem entender por que o corpo já não responde como antes. E a resposta estava nesse pequeno hábito repetindo todos os dias sem perceber. A boa notícia é que essa situação pode ser revertida. Com um pouco de consciência e paciência, o Senhor pode ensinar novamente o seu corpo a funcionar da maneira certa, sem esforço, sem dor e com noites inteiras de descanso. A boa notícia, Senhor, é que há uma forma simples, natural e completamente gratuita de reverter tudo isso. Uma técnica que devolve o controle à sua bexiga e permite que a próstata finalmente descanse. Chama-se micão relaxado e, acredite, pode mudar a sua vida. Urinar não é um ato de força, é um ato de relaxamento profundo. O corpo foi criado para fazer isso sozinho, de forma suave e sem pressa. Veja como aplicar esta técnica. Quando sentir vontade de urinar, vá ao banheiro assim que possível. Não espere até a urgência ser grande demais. Depois, sente-se confortavelmente, se puder. Coloque os pés firmes no chão, respire fundo e relaxe o abdômen. Não empurre, não tente acelerar o fluxo. Apenas permita que a urina saia naturalmente, como se abrisse uma torneira e deixasse a água fluir sozinha. Enquanto estiver a urinar, preste atenção à sua respiração. Inspire lentamente. Solte o ar com calma. Relaxe os ombros, o peito, o pescoço. Deixe o corpo trabalhar por si. Se o jato parar antes de sentir que terminou, espere alguns segundos. Não faça força. Dê tempo ao músculo da bexiga para se contrair novamente e expulsar o que falta. Essa paciência é a chave para uma briga saudável e uma próstata tranquila. Quando o Senhor aprende a urinar de forma relaxada, reduz a pressão interna, melhora o esvaziamento e ajuda o organismo a recuperar o equilíbrio natural. É uma mudança simples, mas poderosa. E com a prática diária, o Senhor vai perceber como as noites começam a ficar mais longas e o corpo mais leve. Agora que já conheço a técnica da micção relaxada, quero partilhar 3 conselhos muito simples, mas que fazem toda a diferença no dia a dia. São hábitos que tenho ensinado há anos aos meus pacientes e os resultados são realmente impressionantes. Primeiro conselho: urine sentado.
Eu sei que muitos homens preferem urinar de pé. É mais rápido, mais prático, mas se já sente o jato fraco, se precisa voltar ao banheiro a cada hora, ou se acorda várias vezes à noite, urinar sentado é a melhor escolha. Quando se senta, o corpo relaxa naturalmente, o assoalho pélvico abre-se e o fluxo de urina sai com muito mais facilidade. Não tem nada a ver com masculinidade, tem a ver com saúde e conforto. A sua próstata vai agradecer. Segundo conselho, nunca tenha pressa. O corpo precisa de tempo para funcionar bem. Mesmo que pareça demorado, espere o processo terminar sozinho. Se está com pressa, é melhor esperar uns minutos e ir ao banheiro com calma do que tentar fazer força para acabar rápido. Lembre-se, o esforço é inimigo da sua próstata. A paciência é o melhor remédio. Terceiro conselho, pratique a técnica da dupla micção. Depois de urinar normalmente, espere uns 5 a 10 segundos e incline-se ligeiramente para frente. Essa pequena inclinação ajuda a eliminar o resto da urina que fica presa dentro da bexiga. É simples e funciona. Um dos meus pacientes, o Sr. Manuel, de 67 anos, sofria há meses com idas constantes ao banheiro. Depois de 2 semanas, aplicando apenas essa técnica sem medicamentos, voltou ao consultório sorridente. Doutora, dormir 6 horas seguidas pela primeira vez em anos. Pequenas mudanças, grandes resultados. O segredo está em respeitar o ritmo natural do corpo. Muitos dos meus pacientes perguntam-me algo que talvez o senhor também já tenha sentido. Doutora Sofia, por que é que mesmo depois de urinar ainda escorre um pouquinho de urina nas calças? Isso acontece por causa de um fenômeno chamado resíduo pós-miccional. É a urina que fica presa dentro da uretra porque a bexiga não se esvaziou completamente. E sabe qual é o motivo principal? Exatamente aquele hábito de fazer força. Quando o senhor empurra, cria uma pressão tão forte que o fluxo é interrompido de forma brusca. A urina, que deveria sair suavemente, acaba por ficar presa e alguns segundos depois escapa sozinha. Mas não se preocupe, há uma solução simples. Aplique a técnica da dupla micção. Depois de urinar normalmente, espere alguns segundos, incline-se ligeiramente para sua frente e deixe o corpo liberar o resto, sem empurrar, sem esforço. Alguns homens também perguntam sobre próteses ou cirurgias, como stent uretral ou o procedimento Eurolift. Esses tratamentos realmente existem, mas são indicados apenas para casos muito graves, quando a próstata cresce tanto que bloqueia totalmente a passagem da urina. Na maioria dos casos, não é preciso chegar a esse ponto. Basta adotar a micção relaxada e praticá-la de forma constante por pelo menos 30 dias. O corpo reaprende a funcionar e a diferença é visível. Menos vontade de urinar, mais descanso e uma sensação de alívio verdadeiro. Fora do banheiro, há outros fatores que também influenciam muito a saúde da próstata e da bexiga. O primeiro deles é a hidratação. Beber água suficiente durante o dia é essencial, ajuda o corpo a eliminar toxinas e mantém a urina mais limpa. Mas é importante saber quando beber. O ideal é distribuir a água ao longo do dia, desde manhã até o final da tarde, e evitar grandes quantidades à noite. O último copo deve ser no máximo 2 horas antes de se deitar. Outro ponto fundamental é reduzir o consumo de cafeína e álcool, principalmente à tarde e à noite. Essas substâncias são diuréticas, ou seja, fazem o corpo produzir mais urina e ainda irritam a bexiga e a próstata. Café, chá preto, refrigerantes com cafeína, cerveja e vinho. Tudo isso em excesso atrapalha o sono e aumenta a frequência urinária. E quanto aos remédios caseiros, é preciso ter cuidado. Muitos homens acreditam em truques que vêm na internet, como tomar refrigerante com limão para limpar a bexiga. Mas a verdade é que isso pode ter um efeito contrário. O açúcar e a cafeína agravam a irritação e aumentam o problema. Se quer cuidar bem da sua próstata, aposte em soluções simples, seguras e comprovadas. Água na medida certa, menos cafeína e zero pressa na hora de urinar. Com esses cuidados, o seu corpo volta ao equilíbrio e o sono, aquele sono profundo e tranquilo, começa finalmente a regressar. Vamos recapitular o que aprendemos até aqui. O grande erro que destrói silenciosamente a saúde da próstata é fazer força ao urinar. Esse hábito cria uma pressão perigosa dentro da bexiga, inflama a próstata,
causa infecções e faz com que o senhor precise levantar-se várias vezes durante a noite. A solução é simples e está nas suas mãos. A técnica da micção relaxada. Respirar fundo, relaxar o abdômen e deixar o corpo fazer o trabalho por si, sem empurrar, sem pressa. E para fortalecer esse novo hábito, lembre-se dos 3 pilares: urinar sentado, ter paciência e praticar a dupla micção. Essas pequenas atitudes vão ajudar o senhor a recuperar o controle da bexiga, reduzir a inflamação e dormir melhor. Agora quero propor-lhe um desafio pessoal. Durante 14 dias seguidos, pratique a micção relaxada e observe o seu corpo. Anote quantas vezes se levanta à noite e depois conte-me nos comentários como se sentiu. Os seus resultados podem inspirar outros homens que ainda duvidam. Lembre-se, cuidar da próstata é cuidar do seu descanso, da sua energia e da sua qualidade de vida. E o primeiro passo começa hoje. Se esta informação lhe foi útil, se aprendeu algo novo hoje, deixe o seu gosto neste vídeo e partilhe com um amigo, um vizinho ou um familiar que também sofra com esse problema. Muitos homens vivem em silêncio, acreditando que é coisa da idade, mas não é. Basta conhecer o corpo e tratá-lo com respeito. Eu sou a doutora Sofia Monteiro e a minha missão é ajudá-lo a compreender melhor a saúde masculina de forma simples, segura e verdadeira. Aqui no canal falamos sem tabus sobre temas que quase ninguém explica, mas que são fundamentais para o seu bem-estar. E no próximo vídeo, vou revelar 5 alimentos poderosos que ajudam a reduzir naturalmente a inflamação da próstata em apenas 21 dias. São alimentos fáceis de encontrar, que provavelmente já tem em casa, mas que talvez ainda não saiba usar da forma certa. Por isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder. Cuidar de si é o melhor presente que pode dar ao seu corpo e à sua família. Cuide-se bem, descanse e lembre-se, a sua saúde está nas suas mãos. Nos vemos muito em breve no próximo vídeo.